É você fugindo. Bispo, o senhor está ficando louco? Fugir. Quando a gente fala de fugir, estamos falando do problema do pecado. Ele é um grande problema. Tem muitas famílias que estão destruídas por causa do pecado. Tem muitas pessoas que estão na miséria por causa do pecado. Tem muitas pessoas que estão doentes por causa do pecado. Tem muitas pessoas que estão perdendo tudo por causa do pecado. E o pecado, o Senhor não nos manda encarar. O Senhor nos manda fugir. Repita bem forte comigo: fugir da aparência do mal. Ah, se Davi tivesse fugido do pecado que se chamava Betseba, ele teria evitado muito sofrimento para ele, para a família dele e para o reinado dele, sim ou não? Ah, se Sansão tivesse fugido da aparência do pecado chamado Dalila, ele não tinha ficado sem os olhos e a sua vida abreviada. Ele morreu antes do tempo, ele morreu jovem, a sua vida foi abreviada por causa do pecado. Ah, se o Judas tivesse fugido da aparência do pecado. No caso do Judas, o pecado dele era a avareza, o dinheiro. O Deus dele era o dinheiro. Ah, se ele tivesse fugido, ele não teria perdido a sua salvação. Ele não teria se suicidado, não teria finalizado a sua vida muito mal. E assim por diante, cada um é tentado na sua fraqueza. E o Senhor nos manda fugir da aparência do mal. Eu nunca vi uma pessoa que quer vencer o vício do alcoolismo, por exemplo, no meio de pessoas que bebem. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela está lá no meio daquelas pessoas que bebem. As pessoas estão enchendo o caneco e ele também está enchendo o caneco. Nunca vi uma pessoa que quer sair do alcoolismo no meio de pessoas que bebem. Eu nunca vi uma pessoa que quer vencer a imoralidade no meio de pessoas imorais. Eu nunca vi uma pessoa que quer vencer a fofoca no meio de pessoas fofoqueiras. Eu nunca vi uma pessoa que quer vencer a murmuração no meio de pessoas murmuradoras. Quem entende o que eu estou falando? Você tem que sair do meio. Tem que sair do meio, tem que fugir, tem que parar de alimentar. O pecado é um leão que quanto mais você alimenta, mais poder sobre você ele tem. Agora, quanto menos você alimenta ele, mais ele enfraquecerá, menos poder ele terá sobre você. Você olha para um leão, ele é forte, ele causa medo, sim ou não? Mas deixa ele sem comer hoje. O pecado é um leão. Deixa esse leão sem comer hoje. Amanhã você não dá comida para ele também não. E essa semana você não dá. E a semana que vem você não dá. Daqui a pouco esse leão está fraquinho. Está debilitado. E daqui a pouco ele está morto. É assim que a gente vence o pecado. Deixando de alimentar ele. Muitas vezes esse pecado vem pelos olhos, muitas vezes esse pecado vem pelos ouvidos, muitas vezes esse pecado vem pela boca, e assim por diante. Deixa de alimentar, fuja, ó, o mal está aqui, ó. O mal você sabe que está aqui, então ele está aqui, passa por aqui, ó. Passa bem longe dele, porque se você passar por aqui, querer fazer que nem Sansão, brincar com o pecado, achar que tem o controle sobre o pecado, você vai ver que você não tem, e o final disso é você perdendo os olhos, ou eu posso dizer, perdendo a família, perdendo o trabalho, perdendo a empresa, perdendo a comunhão com Deus, perdendo a credibilidade, perdendo tudo. Foge da aparência. Uma forma de você vencer é fugindo. Outra forma de você vencer é você colocando mais força, é você intensificando. É muito importante você estar atento, porque cada um tem uma guerra, cada um tem um projeto, tem um sonho, e Deus está mostrando como você deve fazer para vencer. Amém, pessoal? Nós estamos falando de vitória.
Tem coisas que você vai vencer intensificando, caminhando uma milha a mais, colocando mais força. Tem vitórias que vão exigir mais de nós. Tem projetos que vão exigir mais de nós. É como na época de Gideão, o povo estava sofrendo há mais de 7 anos, 7 anos e meio, sendo roubados, escravizados, vivendo em cavernas. E o Gideão, ele revoltado, aquela revolta boa, Deus apareceu e ele disse: onde já se viu isso? Nós somos o teu povo, Deus, não aceitamos essa humilhação. O que foi feito do poder do nosso Deus, que os nossos pais nos falavam? Cadê o Senhor em nossas vidas? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? E o Senhor ficou feliz com a atitude dele, porque essa é a revolta boa, é a gente não aceitar a doença, é a gente saber que a gente serve um Deus grande e maior do que tudo. E o Senhor disse para ele: muito bom, Gideão, eu sou com você, e através de você eu vou libertar Israel desse sofrimento. Todo povo tem que ter uma coluna, toda casa tem que ter um Gideão, todo trabalho tem que ter um Gideão. Alguém por onde Deus vai operar, alguém por onde Deus vai agir, alguém por onde a luz de Deus vai entrar e trazer salvação. Deus apareceu a ele e disse: é através de você, Gideão. E Gideão disse: ah, é, Senhor? Então, se for verdade o que o Senhor está falando, fica aí, espera um pouquinho, que eu vou fazer uma oferta para o Senhor. Aí ele foi lá, pegou um pouquinho de farinha, pegou lá a farofa, pegou lá o cabrito e fez uma oferta para o Senhor. E o Senhor pegou o cajado e recebeu a oferta dele. Na mesma noite, o Senhor apareceu a Gideão e disse: Gideão, você me deu a sua oferta e eu recebi. Agora eu vou pedir a minha oferta a você. Gideão fez aquilo que era fácil. Eles precisavam de uma vitória grande, era uma humilhação de ano que eles estavam sofrendo. E a Gideão foi lá e apresentou aquilo que era comum, aquilo que qualquer pessoa poderia fazer, que é aquilo que nós falamos, né? Se você fizer aquilo que é fácil, se você fizer só aquilo que é fácil, você vai ser uma pessoa fraca a vida toda. Tem gente que é fraco uma vida toda, tem gente que não aguenta pressão, tem gente que não aguenta cobrança, tem gente que não aguenta passar por obstáculo, tem gente que não aguenta passar por fases difíceis, que ele desiste, que ele abre mão, que ele murmura, que ele recua, que ele volta para trás, que ele nega a fé, que ele nega a sua identidade, porque ele é fraco, e ser fraco é uma escolha. Se você escolher fazer só aquilo que é fácil, não tem como você ser forte. Gideão fez aquilo que era fácil. Ah, Senhor, fica aqui, eu vou lá apresentar uma oferta. Foi lá, pegou farofa, pegou farinha, pegou um cabritinho, ofereceu a Deus e Deus recebeu. Na mesma noite, o Senhor apareceu a Gideão e disse: Gideão, agora eu quero, você deu a sua oferta, agora eu quero a minha oferta. Vai lá, pega o segundo boi do seu pai. O melhor, o segundo boi era o melhor. Pega o segundo boi do seu pai, destrói os altares de Azerá, de Baal, construa um altar para mim e ofereça esse boi lá. Quando Deus falou isso com Gideão, ele tremeu na base, ele ficou com medo, ele disse: e agora? Eles vão me matar. É isso, o que Deus pede para a gente é difícil. Deus não tem compromisso com o nosso conforto, Ele tem compromisso com o nosso crescimento, e o que for necessário para você crescer, Ele vai permitir, Ele vai pedir. Amém, pessoal? Porque é você fazendo o que é difícil que vai tornar você forte, que vai fazer você ter experiências grandes com Deus. Ele fez com medo, está escrito na Bíblia em Juízes, que Gideão, ele fez com medo.
Mas ele fez de noite com medo, e ele fez escondido de todo mundo, mas ele fez, e Deus deu uma grande vitória. Então, é aquela palavra que a gente